Olá, seja bem-vindo de volta. Eu sou a Tati Machado e eu tô aqui com o Ben e com a Brenda. Não foi combinado, é por acaso. E a gente vai falar sobre coisas que as pessoas trans não aguentam mais ouvir. Bom, como esse vídeo vai ao ar primeiro, apresentem-se brevemente, falem quem vocês são, o que vocês fazem e damas primeiro. Desculpa, Ben. Bom, então eu sou a Brenda Bernissal, eu sou escritora e tô para lançar um livro agora, inclusive, dia 10. E sou estudante de pedagogia também. É isso. Pode falar o nome do seu livro, se você quiser. O meu livro chama Meninas a Respeito do Amor. É um livro de temática LGBT, um livro de contos. E que vai abordar em cada um deles vai abordar cada uma dessas pessoas trans, pessoas bi, pessoas lésbicas. E é um tema novo para mim como escritora. Meu primeiro livro é um livro de fantasia, Sofia Alex e Mundo Além Daqui. Mas é um livro que assim estava pedindo para ser escrito, algumas histórias que estavam pedindo para ser escritas, então de coração para mim foi um processo muito, muito importante e assim, eu espero fazer minha partezinha singelamente, se esse livro for lido por alguma pessoa e isso puder ajudar e dar visibilidade, ter alguma importância, eu acho que é uma coisa muito válida. Eu acredito muito na arte, na literatura, enfim, em geral, para a gente ganhar força e lutar pelas nossas causas. Eu sou Benjamin, eu tenho 27 anos, eu sou estudante de serviço social e eu sou tatuador também. E é isto. Então, em março a gente comemora o Dia Internacional da Visibilidade Trans e aí eu resolvi trazer esses dois bonitos aqui pra gente falar um pouco sobre coisas que eles estão cansados de ouvir, porque eu sei que tem coisas que vocês devem ouvir muito, né? Provavelmente perguntas sem noção, afirmações que não tem pé nem cabeça. E aí eu quero saber de vocês quais são essas coisas e por que elas incomodam e por que as pessoas deveriam rever esse tipo de fala. E aí, quem quer começar? Ok, não, tá, já tô acostumada agora. Bom, eu acho que como uma mulher trans e lésbica, eu vivo muito uma certa, sei lá, acho que eu acabo bugando muito a cabeça de muitas pessoas com essa questão, porque a gente ainda tem muito essa confusão do que é sexualidade, do que é identificação de gênero. Então, para muitas pessoas, o que é uma mulher trans, né? Para uma pessoa leiga que não tem nenhum conhecimento, é um cara gay muito afeminado, que aí resolveu colocar um vestido, passar maquiagem e pronto. Só que não é isso. Uma mulher trans é uma mulher, como outra qualquer, que foi designada com outro gênero no nascimento e que se descobriu e que começou e fez essa transição. Isso não passa necessariamente pela questão da sexualidade. Existem mulheres trans que são héteros, sim, muitas. Existem muitas mulheres trans que são lésbicas, muitas que são bi, muitas que são pan. Enfim, isso são coisas... a gente não deveria colocar no mesmo barco, assim. Então, acho que isso é uma das coisas que eu escuto muito. Muitas pessoas ainda se surpreendem quando eu falo que eu me apaixono por garotas, que eu tenho atração por garotas. E então, assim, escuto muito isso. Você já escutou assim, mas se você gostava de garota, então pra que você virou mulher? Sim. A gente passa bastante por isso. Acho que ninguém, assim... A transição não tem a ver com uma pessoa com a qual a gente se relaciona, sabe? Não é tipo porque eu quero ficar com homens, porque eu quero ficar com mais homens. Não tem nada a ver. Eu poderia ficar com garotas independente do meu gênero. Mas, sim, eu escutei muito isso, é uma frase comum e cansa sim. Chega disso, a gente vai colocar o gênero num potinho e a sexualidade em outro potinho. E esses dois potinhos, eles não se misturam, só pra simplificar. E agora vamos lá, Ben, o que você ouve com muita frequência e que você não aguenta mais? Englobando a questão de sexualidade também, eu sou uma pessoa não hétero.
Eu sou pansexual. E aí, quando as pessoas me viram, quando as pessoas que me cercam me viram me envolvendo com o cara, foi a primeira pergunta. Se você vai ficar com o cara, por que você transicionou? Não precisava. E as pessoas precisam entender que a transição é nossa. Não é para os outros, a transição é para mim. Eu não transicionei para pegar um monte de mulher. Eu transicionei para me sentir bem comigo mesmo. E a partir do momento que as pessoas começarem a separar isso, acho que as coisas começam a fluir um pouco melhor. Sim, por favor. A gente sempre escuta umas coisas assim e eu mesmo já escutei muitas, não sendo trans, eu já escutei muitas coisas tipo, mas você não era lésbica, agora você tá com um homem que era mulher. E aí explicar isso é meio confuso, né? Então, assim, eu também me identifico como pansexual. E eu sempre falei, gente, eu me relaciono com pessoas. E aí todo mundo me pergunta, mas por que você não se identifica como bissexual? Eu tento explicar que eu vejo a bissexualidade como uma coisa que pode ser limitada, não precisa ser. Mas ela pode, você pode gostar de 2 gêneros e ponto. Isso já classifica você como bi. E o pansexual, eu vejo que ele não tá nem um pouco interessado no seu gênero. Ele vai gostar de você pelo que você é. E aí o seu gênero é uma consequência. Então, assim, quando eu comecei a me envolver com uma mulher e aí depois de alguns anos transicionou e passou a ser um homem, tipo, pra mim não fez diferença nenhuma, porque antes mesmo da transição eu já via ele como um homem. Começa por aí, eu já via, tipo, eu falava, não é uma mulher masculina, é um homem, sabe? Eu já tinha essa noção. E eu acho que as pessoas meio que não entendem, então elas sempre tentam entender e fazem essas perguntas que, tipo, eu não me incomodo de responder, mas algumas são bem ofensivas, e aí você pega, né? Tem que falar assim, então, são 2 coisas diferentes. Então, assim, a primeira lição que a gente tem nesse vídeo é não confundir gênero com sexualidade, que são 2 coisas muito diferentes. E tem alguma coisa que vocês já ouviram ou ouvem frequentemente em ambientes de trabalho ou ambientes de estudo? Alguma coisa meio que da marginalização das pessoas trans, assim, nesse sentido? Eu dei muita sorte, tanto nos meus locais de trabalho quanto agora na universidade. Eu dei muita sorte. Nos locais onde eu caí, as pessoas me acolheram e todo mundo sempre foi muito respeitoso. E quem não entendia buscou entendimento, então eu não passei por isso. Minha experiência também vai muito nesse sentido, porque, bom, eu sou escritora, então eu não tenho que me relacionar com as pessoas no dia a dia, cara a cara. Eu trabalho na minha casa, no meu cantinho, e por ter sorte de ter uma família que me ajuda, que me entende. Então, tipo, eu tive sempre tudo isso muito favorável. Também nos meios que eu frequentei, de quando eu tive que ir para evento, quando eu tive que ir para lançamento de livro, até hoje, pelo menos, eu não tive nenhuma experiência de trabalho, nenhuma experiência negativa. Já tive na rua, já tive algumas, poucas, mas tive. Mas agora de trabalho eu nunca tive. Então, pelo menos nisso eu posso dizer que eu tive sorte, eu acho. E vocês já tiveram perguntas constrangedoras a respeito do corpo de vocês? Porque eu imagino que as pessoas, elas fiquem curiosas de um jeito nem sempre positivo e que elas sejam um pouco invasivas em algumas coisas. E aí, o Ben fez uma cara muito engraçada, então vai, conta. A clássica, né? Mas você tem um pau? Depende, assim, algumas pessoas compram, mas enfim. Olha, se você abrir meu guarda-roupa, você vai encontrar uma grande variedade, mas carregando comigo geralmente é um só. Não vou andar com 2 porque, né, não tem cabimento. Mas geralmente é essa, ou então você tem peito, ou aquela que não falta. Qual o seu nome? Sempre pergunto. Qual o seu nome de verdade? Qual o seu nome de verdade? Nome de verdade. Nome de verdade. A parte, né, de verdade. Como se a gente fosse uma mentira, como se a gente fosse uma personagem que tivesse montado aqui e chegou em casa eu sou outra pessoa. Não, eu sou o Benjamin 24 horas por dia. E é isso. E lidem com isso. E você? Não, a gente escuta. Com certeza a gente escuta bastante sobre se você é operada. E isso é muito chato, isso é muito cansativo. Eu tento ser o mais didática possível, porque eu acho que isso é importante. Assim, né, eu até sou uma pessoa mais pra tranquila do que pra estressada, então eu
consigo parar e respirar. Consigo parar e respirar na maioria das situações, pelo menos. E aí se eu vejo que a pessoa, pelo menos, ela não tá com intenções ruins, que ela só não entende, que ela ignora aquele assunto, eu ainda tento explicar, falar, porque é uma coisa que tá mudando, mas ainda não terminou completamente. Muita gente acha ainda que pessoas transgênero, ela só é realmente daquele gênero depois de uma cirurgia. E não é assim. Não é todo um processo, é um processo longo, é um processo que envolve muitas coisas, que envolve a nossa relação com a gente mesma, a nossa relação com a família. Enfim, são coisinhas, sabe? Coisinhas pequenas do dia a dia que a gente vai mudando, e não é uma cirurgia. Então, tipo, a parte do corpo, a não ser com a pessoa que você vai se relacionar com a parte do corpo, eu acho que é uma coisa muito desnecessária. Não interfere em nada, né? Não vai fazer diferença para a pessoa com a qual eu estou conversando. Não vai mudar nada. Então, eu acho que é desnecessário, sabe? Mas... Vocês já escutaram alguma vez, tipo assim, vocês têm vontade de mudar o corpo de vocês? Ou não? Eu ainda, esse ano, se Deus quiser, eu faço a mastectomia, né? E assim, é a única cirurgia que eu quero fazer, porque é a única coisa que me incomoda. Eu não tenho problema com a minha genitália, eu nunca tive, nunca fui alvo de disforia. É somente a mastectomia mesmo, e fazendo, eu tô 100%. E você tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu não tenho isso como uma perspectiva a curto prazo. Pelo menos a cirurgia é extremamente cara ainda. Hoje ela é muito mais acessível do que era no passado, mas ela é muito cara ainda. Existe pelo SUS uma fila enorme na frente, é complicado. Então, infelizmente, mas não tenho a expectativa de fazer isso tão cedo, mas algum dia, se possível, eu farei. Eu tive que aprender a aceitar isso, porque no começo da minha transição eu tinha vontade de... Enfim, você quer ver todas as mudanças logo e você tem uma ansiedade por isso, mas eu tive que aprender a aceitar que não é assim, que a gente tem que ir passo a passo e pequenas mudanças já importam. Então tô trabalhando nessas pequenas mudanças ainda. Alguma vez, ao relatar esse desejo de mudança, seja agora ou no futuro, vocês já escutaram que isso seria uma mutilação com o corpo de vocês? Frequentemente. As pessoas acham que você pode mudar o corpo de qualquer forma. Mas a partir do momento que você se assume uma pessoa trans e você fala que quer mudar o seu aspecto físico, aí já vira mutilação. Você pode colocar um silicone estourando, mas você não pode fazer uma mastectomia. Você pode fazer preenchimento labial, não sei o que, mas a mastectomia não pode. Você pode mudar inteiro, desde que você continue vivendo dentro do padrão cis. A partir do momento que você se assume uma pessoa trans, tudo é mutilação. Qualquer mudança que você faça, desde o brinco que você coloque até uma cirurgia de grande porte. Não, acho que eu já ouvi muito falar sobre mutilação em relação a isso. Acho que na questão da mulher trans a gente ainda tem uma coisa, porque a gente tem que convir que a gente está numa sociedade falocêntrica. Então a gente vê o pinto como se fosse uma coisa e a vagina como se fosse a ausência dessa coisa. Então muita gente pensa em exatamente mutilação. Você vai jogar seu pinto fora, só isso. E as pessoas não entendem que, tipo, não é. Você tem uma genital e você vai fazer uma cirurgia para transformar em outra. Mas sim, muitas pessoas associam isso com mutilação. Muitas pessoas, como bem disse, você faz cirurgias cosméticas para um monte de mudanças corporais ou outras mudanças corporais, enfim, sejam elas agressivas ou não, as cirúrgicas ou não, e isso é totalmente aceito pela sociedade, mas quando se trata de redesignação sexual, as pessoas têm preconceito. Então, sim, a gente ouve falar muito sobre isso. A gente precisa de um laudo, né? A gente ainda precisa de uma autorização de uma pessoa externa para poder fazer um procedimento no nosso próprio corpo. E aí a gente vê essa diferença gritante dessa forma, porque eu preciso da autorização de uma pessoa que não tem nada a ver comigo para eu mexer no meu corpo para adequar da forma como eu me sinto bem. E aí qualquer outra cirurgia estética que você vai fazer, você pode fazer numa boa.
Eu falei isso no livro, e uma coisa que eu falo sempre, eu acho que a maior mutilação que pessoas trans podem sofrer é de estarem no corpo com o qual elas não se identificam. Então, assim, se você vai fazer uma mudança que vai te fazer bem, que vai te deixar feliz, que vai te deixar confortável, diminuir talvez sua disforia, talvez acabar com ela, isso não pode ser uma mutilação, né? Isso deveria ser, acho que, uma libertação. É uma questão de saúde, inclusive, na verdade, né? Quantas pessoas você pode recuperar psicologicamente, livrar de um suicídio ou coisa do tipo por causa de cirurgias desse tipo. Então, é uma questão de saúde, né? Sim, inclusive, assim, eu falo porque eu vi muito de perto. Ele tomava remédios fortíssimos, tinha tendências suicidas. E a partir do momento que ele começou a hormonização e fez a mastectomia, isso tudo acabou. Ele não toma mais antidepressivo, ele não toma remédio para esquizofrenia, as crises foram embora. Então, assim, a saúde mental, ela é muito importante também, né? E quando você não tem a liberdade de ir atrás daquilo que te traz saúde mental, quando, como bem falou, você precisa que alguém de fora avalie se você precisa disso ou não, isso é um procedimento um pouco cruel, né? Porque a pessoa que está vivendo melhor do que ninguém vai saber o que ela precisa para estar bem consigo mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem muitas questões aí que a gente precisa discutir e melhorar. E queria saber se tem mais alguma coisa que vocês escutam com frequência e de repente eu não pensei em perguntar de forma específica. A gente está falando, o Ben falou sobre a questão da descoberta tardia. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, porque eu acho que muitas pessoas têm a noção de que uma pessoa trans, ela tem determinados traços desde sempre, ou que, sabe, e isso acho que limita muito a nossa visão sobre o que é ser transgênero. Eu acho que, ainda mais numa sociedade que não mostra isso pra gente como opção e que reprime a gente, que já tem um papelzinho pronto, sabe, pra gente, um roteiro pronto pra gente seguir. Então, eu acho que muitas pessoas transgêneras se descobrem tardiamente, seja pro final da adolescência. Muitas pessoas passam anos se descobrindo, vão lá pra vida adulta se descobrindo. E não é fácil, não é tipo um dia caiu a ficha, sou trans. Não é assim. Talvez para alguém esteja até assim, mas no geral, muitas pessoas não é assim. É um processo, a descoberta é um processo. Não é tipo, uma pessoa designada homem, quando nasceu, desde os 4 anos, passa a maquiagem da mãe, pega as roupas da irmã. Pode acontecer, mas a gente não pode generalizar. Acho que esse é o perigo. Então, a transição tardia, ela existe. A gente tem todo um papel social que vai contra a pessoa transgênero, então a gente tem que levar isso em consideração para a gente poder entender e respeitar melhor a transição das pessoas, eu acho. Então é isso, muito obrigada por vocês terem vindo hoje, muito obrigada por contarem suas experiências, que eu sei que vocês são tímidos, então não deve ter sido fácil, então 1000 vezes obrigada. E se as pessoas quiserem seguir vocês, ler seus livros, ler suas fanfics, não adianta esconder que eu sei que você escreve, por favor, onde elas podem te encontrar? Bom, vocês podem me adicionar no Facebook, Brenda Bernissal. Esse sobrenome é complicado. Eu vou deixar escrito aqui embaixo pra não ter. Sim, mas a vantagem dele é que você encontra em qualquer mídia. Bernissal é única. Então, tipo, vocês podem procurar por lá. Tem meu Facebook, tem meu Instagram. Eu tenho o Wattpad também, eu posto pouca coisa lá. Tô tentando até melhorar isso um pouco para ter mais contato com leitores e tudo. Mas por lá vocês podem ver. Tem livro, tem Sofia Alexa, Mundo Além Daqui. Quem quiser, tem na Amazon, tem na Saraiva. Essas livrarias online, não física. Vocês podem achar livro de fantasia. E o Meninas a Respeito do Amor, apesar do lançamento ser só no dia 10, ele já está à venda na loja da Multifoco. Quem quiser, quem não puder ir no lançamento, pode dar uma conferida lá, mas quem for no lançamento, agradeço muito, será muito bem-vindo, com muito carinho. A gente vai se encontrar lá, conversar e vai ser tudo de bom. Você, onde as pessoas podem ler suas fanfics? Não esconda, Ben. Onde pode ler? Minhas fanfics estão no Wattpad. Qual que é o seu perfil no Wattpad?
Então, eu preciso lembrar. Ah. Não, é sério. É porque ele tá logado com o meu nome antigo e eu não lembro como é que eu coloquei a sequência. Entendi. Mas vira e mexe, eu posto o link no Facebook, então é mais fácil me encontrar no Facebook. Eu não tenho o privilégio de um nome só meu. Vocês vão penar porque coelho é o que mais tem no mundo. Mas tá lá, bem coelho. Você vai deixar lá bonitinho? Vou deixar bonitinho. Tá lá, bem coelho. E eu vou stalkear o perfil da SPED, tudo bem? Vou deixar na descrição e aí fica mais fácil. Facilita a vida de todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar. Esse mês a gente comemora o Dia Internacional da Visibilidade Trans, então é muito importante a gente falar sobre esse assunto, seja aqui no YouTube, seja nas redes sociais, seja nos livros, na TV, onde quer que seja. Então ajude a propagar esse tema, ajude a falar de representatividade. E é isso. Beijo muito grande e até a próxima.